Olá, estamos aqui na nossa disciplina de saúde coletiva para iniciar a discussão da unidade 3. Na unidade 3, a gente vai falar sobre 4 tópicos importantes. A gente vai falar da vigilância em saúde, onde a gente começou a discutir um pouquinho, da sua importância na unidade anterior. Vai destacar dentro da vigilância em saúde a vigilância epidemiológica. Vamos falar da importância dos serviços de informação de saúde, e que eu já venho falando para vocês o quanto isso é importante, mas vou pontuar alguns sistemas que a gente tem, formais para serem utilizados, e o ponto-chave, o ponto alto, que são os indicadores de saúde. E eu falo como sendo ponto-chave e ponto alto porque, às vezes, quem trabalha na área da saúde tinha um entendimento de que trabalhar com números, trabalhar com informações, trabalhar com tabelas não era necessário, Mas eu acho que hoje, que a gente veio discutindo nessa unidade 1, que a gente discutiu na unidade 2, e o que eu venho falando para vocês, vocês percebem o quanto esses números são relevantes e são importantes. O quanto saber trabalhar com dados e informações podem fazer com que a gente faça um movimento diferente de outro, dependendo do que a gente tem em mãos, que a gente se prepare, se antecipe frente a alguma situação. Então, saber lidar com números e informações são muito importantes. Então, vamos lá. Quando a gente fala de vigilância em saúde, vamos pensar que ela tem um poder de fiscalizar, mas é um fiscalizar para evitar maiores problemas, É um fiscalizar que tem uma característica contínua, porém ela também se aprimora, E eu vou dar um exemplo do que isso pode se considerar de aprimorar. Quando eu falei de montar uma clínica, por exemplo, na aula anterior, eu chego e pergunto assim, olha, o que eu preciso de estrutura mínima? Hoje a gente tem a questão da acessibilidade como algo extremamente forte, Então, a acessibilidade é um direito também de todos os indivíduos. Então, se eu tenho uma clínica que ela não tem uma rampa de acesso, E se ela tiver 2 andares, E ela não tiver ou uma rampa ou um elevador, como que eu vou deixar que esse serviço possa funcionar, e eu liberar um alvará de funcionamento? Então, entendam que assim, a gente também consegue melhorar, e aprimorar a partir de outros direitos que a gente consegue conquistar e de outras consciências políticas, e sociais que a gente vem a ter e que brigue para que sejam implementadas. Então, antes não tinha muito essa preocupação porque eu não tinha também algo que fiscalizasse e cobrasse isso. Quando se viu que é importante fiscalizar a questão da acessibilidade, que é importante, é um direito, eu chegar em um estabelecimento e se eu uso cadeira de rodas eu poder usar um banheiro que tenha todas as estruturas necessárias para isso, a gente consegue faça com que os serviços cumpram. Então também existe essas mudanças que vão ocorrer de acordo com as alterações e mudanças políticas no cenário naquele momento, Então isso a gente já a gente já percebeu o quanto é marcante do tudo que a gente vem discutindo na disciplina de saúde coletiva. Mas enfim, quando a gente fala em vigilância em saúde, ela tem que estar o tempo todo dentro do nosso cotidiano, inserida nas atenções à saúde. E ela acaba se ramificando, A gente tem as questões de humanização que são importantes, a questão da endemia, os sistemas de informações que eu vou comentar com vocês, controle de água, vigilância sanitária, promoção em saúde, epidemiologia, as questões de laboratório, serviços de saúde, educação em saúde, capacitação e zoonose. Aí, de novo, vejam como quando a gente tem uma estruturação de um serviço e que ele pontua níveis, de atenção e ele pontua os focos onde ele possa trabalhar e ele delimite, ele atribua o que cada um tem como obrigatoriedade em não só verificar se está ocorrendo corretamente ou não, mas dar informações sobre aquilo para que a saúde, num contexto geral, também se reorganize, exemplificando um pouco melhor. Se eu tenho uma região onde está recebendo um alto índice de notificações de escorpião, então aquele momento ele é importante para uma questão de saúde,
mas também outros âmbitos são informados para que possam tomar conta daquilo, né? Então, se eu chego lá e vejo que um bairro está sendo acometido muito mais por escorpiões, eu vou me preocupar, eu vou dar uma informação sobre aquilo, eu vou buscar instâncias que estejam atreladas à resolução dessa situação e, ao mesmo tempo, eu vou chegar para um serviço, né, de saúde, um hospital, você tem o suficiente para tratar desses pacientes? A gente vai lidar com aquilo, mas você tem uma estrutura, né, de medicamento, de soro, enfim, para que a gente possa tratar se algo maior ocorrer? Então, vejam que a gente tem âmbitos maiores ali, né? E aí a gente pode detectar algum tipo de problema que possa se transformar em algo maior. Então, as informações são trabalhadas em diferentes níveis, mas para que elas sejam eficientes, elas precisam chegar numa forma integral. E isso vem num formato de rede, né? Vem num formato de sistema integrado de informação. Então, a gente tem o tempo todo uma observação e análise permanente da situação da saúde da população. A gente vai articular sempre em conjunto essas ações né, pensando em controlar esses determinantes, pensando em controlar riscos e danos à saúde da população, né? E, como eu falei, vai de território para território, vai de realidade para realidade daquela economia, daquela região, daquela estrutura que se tenha, né? Mas o tempo todo eu vou buscar garantir a integridade dessa atenção e tanto é que eu vou incluir essa abordagem individual como sendo algo coletivo. Então, quando eu chego numa clínica, né, e reforçando esse exemplo, eu me preocupo com aquele ambiente, como os indivíduos que estão ali, né, num serviço de acessibilidade ou numa manutenção de um ar-condicionado, né, se eu cobro isso, eu estou pensando naqueles indivíduos, mas eu estou pensando no coletivo. É um reflexo inerente, né? Então, sempre, qualquer ação da saúde hoje, qualquer ação que a gente tenha, a gente sempre vai pensar num contexto muito maior. E a vigilância também tem esse preceito e ela vem com alguns objetivos principais, que ela tem essa observação e essa análise permanente, né, dentro da saúde pública. Ela vai agir de forma diferente, dependendo do território, o que tem de problema maior. Então, é o que eu comentei com vocês. Para alguns de vocês, na hora que eu falo de escorpião, pode falar assim, gente, mas imagina, né, se eu moro num grande centro, dependendo da região e do local, até mesmo da questão climática daquela região, você vai falar, nossa, mas escorpião. Em contrapartida, tem regiões que isso pode ser fácil de ser encontrado, de aparecer, né? Então, os territórios também se diferenciam por esse contexto, né? Então, as informações que chegam para cada um deles também tem que estar de acordo com aquela realidade, e por isso também eu consigo me prevenir quanto ao que possa vir de problema posterior. Garantir a integralidade, e isso é um ponto importante dentro dessa assistência, né? E algumas ações que eles acabam tendo como obrigatoriedade, né? Mas que o tempo todo tem como objetivo principal levar o bem maior de informações a serem tratadas para que reflita positivamente do que essa população vai receber, né, de ações que eu precise ter emergencial ou não. Então, a gente tem a observação da situação de saúde daquele país como uma ação importante. O tempo todo eu estou monitorando algumas situações. Então, eu tenho uma região com maior índice de dengue. Eu já sei que em determinado período do ano isso pode aumentar em função da temperatura e do clima, então, de chuvas. O que eu tenho que estar atento? É naquele momento, gente, olha, vai ser, né, nesse período a gente tem uma chance de ter um índice muito maior. Então, vamos começar a olhar esses dados e ver se realmente vem acontecendo dessa forma. Vem? Está diminuindo ao passar dos anos ou está aumentando? Olha, nesse ano diminuiu, nesse melhorou, eu vou avaliar, tá, por que melhorou? Olha, melhorou porque a gente não teve tantas alterações climáticas como no outro, melhorou porque a gente tinha um contingente maior, né, de pessoas nas ruas fiscalizando, melhorou porque a gente fez muito mais campanha, né, do que a gente fez nos outros anos. Então, vamos compilando essas informações, essas observações também fazem parte disso e fazem parte de organizar novas estratégias para você levar para essa população naquele determinado momento de algo que vai, né, já está sazonalmente sendo esperado ali. A análise dessa situação, a controlar esses determinantes, né, e assim, essas doenças ou agravos. Então, acho que a exemplificação da dengue é importante porque ela acaba mostrando todas essas ações que a vigilância pode ter
frente a esse problema. Então, se eu já tenho todos esses dados organizados e eu sei o que pode me esperar, eu posso organizar melhor uma compra de testes rápidos, por exemplo, para um posto de saúde, para uma UPA, né? Quando chega nessa fase de dengue, eu já me antecipo e me programo para essas compras, né? Isso só foi possível porque os dados que chegaram foram bem trabalhados e a gestão conseguiu organizar, né? E a gestão se preocupa com a saúde da população. E se eu informo, e se eu trato antes, e se eu tenho com o que tratar, realmente eu estou mostrando que o olhar frente à população e à saúde da população está atrelado às ações do que né, de uma equipe de saúde tem dentro dessa política e que ela precisa realizar, né? Então também contempla, dentro da vigilância em saúde, as vigilâncias de doenças transmissíveis, né, de doenças e agravos não transmissíveis, a situação de saúde daquela população, daquela região, né, a vigilância do ambiente em saúde, da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária que a gente acaba ouvindo mais vezes. Eu acabei colocando aqui para vocês um conceito maior, mais bem exemplificando um pouquinho mais para vocês diferenciarem. Então, quando a gente fala da vigilância epidemiológica, ela tem como ponto principal reconhecer as principais doenças de notificação compulsória e investigar as epidemias e agir no controle de doenças específicas, né? Então, a gente tem ali como sinal de alerta determinada doença, né, que foram me passados números e foi investigado esses números, né, e a partir daí, com as informações que chegam através de hospitais, dos sistemas que a gente tem, né, integrados, eu já sei como que eu vou agir especificamente para determinadas doenças. A vigilância ambiental, que ela vai intervir nesses ambientes físicos, né, tanto em questões psicológicas e social da saúde. Então, quando eu falei de uma vigilância ambiental pensando num ar condicionado, eu também posso pensar numa vigilância onde não só a questão, e aí já está também informações vindas da vigilância ambiental podem ser atreladas ao Ministério do Trabalho para ajudar aquele colaborador também a ter condições melhores de trabalho, né, dentro de um ambiente que ele está e que não seja um ambiente promissor para causar uma doença física ou mental. Então a troca de informações também entre esses setores é importante e faz com que a gente ganhe direitos muito maiores, que esse trabalhador ganhe e se estratifique, né? Apesar de serem estratificadas as informações, elas vão estar organizadas. A vigilância da saúde do trabalhador, que ela vai detectar, reconhecer, pesquisar e analisar os fatores relacionados aos agravos de saúde no ambiente e no processo de trabalho, né? A vigilância sanitária, com esse objetivo de fiscalização dos ambientes como um todo, desde restaurantes, escolas, hospitais, enfim, que façam de todas as formas minimizar ao máximo possível e evitar o dano à população, à saúde da população, né? E a vigilância da situação em saúde, que é um processo contínuo e sistemático da coleta, análise, disseminação de dados, pensando no planejamento e na implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população. Então, tudo que a gente veio falando, ela se resume naquele momento em um setor onde a gente vai avaliar os dados todos que eu tenho em mãos e começar a pensar em ações. Então, um exemplo, no comentei da dengue, se eu capto todas essas informações, ela vai ser estudada dessa maneira, né? Eu vou olhar os processos que foram realizados, eu vou verificar quais foram mais efetivos ou não, eu vou verificar as diferenças que tiveram dos números para ver o que eu tenho que aprimorar ou implementar para estar preparado para o momento que isso acontecer, né? A vigilância epidemiológica, e a gente está passando por uma fase muito forte, marcante dentro disso, eu venho evitando até de comentar um pouco para não se tornar um clichê hoje, né, as discussões voltadas para a Covid, mas é inevitável a gente não falar, né? A saúde coletiva e a saúde pública hoje ela está num contexto que ela teve um cenário muito maior, mas fez com que todos os setores precisasse ter uma troca muito grande de informações e que essas trocas de informações chegassem o quanto antes e foram também mutáveis e foram dinâmicas, né? A gente teve que tratar de informações
iniciais de uma forma, daí depois que a gente conseguiu ter um entendimento melhor, com maiores estudos, essas informações foram sendo readaptadas e reorganizadas, mas a eficiência da troca de informação é o que fez com que todo esse cenário fosse tentar sendo minimizado todos os danos, né? O tempo todo era isso. Quanto mais informação e entendimento eu tenho, mais troca eu preciso fazer para que isso reflita rapidamente na população, para a questão da cura, para a questão da diminuição de agravos. Então, quando eu penso em vigilância epidemiológica, ela concentra isso. Ela tem esse ponto de partida muito importante, que é buscar essa informação e fazer com que essa informação seja eficaz no momento de levar a quem precise recebê-la, mas principalmente que ela ajude a solucionar aquilo. Então a gente tem o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que ele consegue unir informações vindas de hospitais, vindas de UBS, vindas de serviços de saúde, vindas de secretarias de saúde. Então a gente vai compilando essas informações. A gente vai compilar informações sobre a questão da vacinação, de como essa vacinação está indo ou não. Um outro dado muito alarmante, a gente vem tendo uma situação que vem diminuindo de uns 3 a 4 anos para cá, a gente percebe que houve uma diminuição do índice de vacinação, por exemplo, do sarampo nas crianças. E é algo preocupante. A gente tinha um momento que a gente comemorava muito, que a gente chegava quase a 100%, e hoje a gente vê que a gente está em torno de 60%, 50 e pouco, 59% de crianças sendo vacinadas. E aí a gente tem que se questionar. Se eu tenho essa informação, eu tenho que pensar o quê? O que está acontecendo? Por que está diminuindo o número de crianças que estão sendo levadas a ser vacinadas? É porque a população começou a criar algumas outras teorias frente às vacinas. No caso, estou falando da vacina do sarampo, não estou entrando na questão da Covid. Então, a gente já tem algo muito bem estruturado. Mostra-se a eficiência dela, mostra-se a importância dela dentro de um contexto muito objetivo. Então, por quê? Porque foram criadas algumas outras teorias. Então, vamos voltar a bater forte a informação da importância de se vacinar uma criança? Vamos voltar a falar o quanto isso pode mudar na vida dessa criança, nessa família, o que pode ocorrer se não vacinar? Isso foi insuficiente, continuou caindo. Então, assim, se a carteirinha de vacinação daquela criança não estiver ok, ela não vai poder ser matriculada na escola. Então, você começa a ter que ter algumas ações um pouco mais pulso firme para que algo que a gente entende que funciona bem, que está certo, está correto, continue acontecendo. Então, quando a gente consegue compilar esses dados e daí detectar o problema, a gente já tem que pensar nessa ação. Então, é um ciclo que vai se renovando e se reorganizando diante do que ele recebe. Então, a gente tem eventos emergenciais que são pontuados, a gente tem questões da farmacovigilância, então como algum determinado medicamento foi liberado e está sendo utilizado pela população. Mas a gente está recebendo algumas notificações que está ocasionando isso, isso, isso que não era esperado. Então vamos verificar o que precisa ser feito. Frente a essa medicação, se tem que ser retirada do mercado, se tem que ser feita uma nova análise, como foram compilados esses dados também é algo muito importante, questões ambientais, as notificações compulsórias, então tudo isso é compilado num sistema e todas essas informações são recebidas. Aí todas essas informações, a partir do momento que são recebidas, elas precisam ser tratadas, para que a gente pense nas ações. Então, a vigilância epidemiológica dentro do SINAV tem esse papel muito importante. E aí, para a gente receber todas essas informações, a gente tem que ter um sistema de informação de saúde. E para eu ter esse sistema, eu tenho que saber trabalhar com indicadores. Então, você saber identificar esses indicadores. Mas aí eu tenho que ter recurso, eu tenho que ter um sistema que eu consiga compilar essas informações e enviar. E a gente tem uma gama deles. A gente tem o IBGE, que nos traz várias informações geográficas e estatísticas, no contexto da população em geral. A gente tem o SINAM, que é um sistema de informações de agravos e de notificações. A gente tem o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização, então por isso que a gente sabe questões ligadas à vacinação, e eu estou falando aqui para vocês. A gente tem o Sistema de Informações de Atenção Básica, então quando a gente fala, olha, 85% dos problemas podem ser solucionados lá. Quando eu recebo as informações e eu vejo que essas informações estão muito aquém,
Qual que é o problema? É a estrutura que eu tenho ali naquela UBS, é a falta de equipe, é a falta de recurso, é a falta de informação, o que está acontecendo ali? Né? Então, eu recebendo essas informações, eu vou tratá-las e criar as ações. Né? A gente tem o sistema de gestão federal e estadual da vigilância alimentar e nutricional, que é muito importante. Então, a gente tem hoje uma preocupação muito maior do que a gente tinha antes em relação à qualidade de vida desse indivíduo, mas a qualidade de vida dele desse formato amplo, não pensando só na saúde e na doença, mas eu pensando da qualidade do sono desse indivíduo, do estresse que ele passa no trabalho ou não, se ele dorme ou se ele não dorme, ou se ele come bem, né? Qual que é a alimentação que ele tem na rotina, na vida, no dia a dia dele. Aí eu dei exemplo para vocês, a gente falou isso em outras aulas, de empresas que começaram a verificar a importância de uma alimentação balanceada e correta para um indivíduo que não tem o que o nosso círculo circadiano esperaria de uma vida adequada para o indivíduo que vai trabalhar durante o dia e dormir à noite, né? Ele trabalha em turnos, às vezes ele trabalha à noite, às vezes ele trabalha durante o dia. O que eu posso fazer para ajudar? Né? Então, as campanhas dentro das empresas também são realizadas, a conscientização dos colaboradores mas a questão alimentar também vem como um ponto muito forte. Hoje a gente sabe, e já comentei com vocês, que 100% dos diagnósticos em câncer podem estar ligados com a alimentação, né, de indivíduos que não comem legumes, que não comem fruta de jeito nenhum, né, e a gente tem esse índice até acabar sendo um pouco maior com os homens. Então vejam que se a gente tem todos esses sistemas e que podem trazer informações importantes, a gente tem que saber compilar e trazer essas informações e trabalhá-las. A equipe tem que ter a consciência de como captar essas informações de forma correta, ter essa troca, né, de como seria o ideal para que essa informação chegue e tratar essa informação para que daí eu possa buscar ações que podem ser num ambiente menor, que é uma ação muito específica daquela UBS, né, que é uma situação muito maior dentro do meu município, ou que chegue numa proporção como a gente teve hoje em relação à Covid, e que daí a gente tem um movimento mundial em relação às ações que a gente vai ter com as informações que a gente recebe. Né? E esses indicadores de saúde, eles podem ser esses indicadores que eu mencionei com vocês, ou indicadores que você, profissional da área da saúde, pare, pense e fale assim, olha, eu acho que eu vou começar a verificar isso. Né? Dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do hospital que eu trabalho, da clínica, enfim, da empresa que eu estou, eu vou começar a verificar esses dados que eu acho que eu estou sentindo que tem alguma coisa ali que pode ser, né, que me traga alguma informação onde eu possa agir. Então, esse é um formato, né, que eu acho que vocês, como futuros profissionais, independentes de gestores ou não, mas profissionais da área da saúde, né, vão lidar com informações e saber captar essa informação e fazer com que ela seja algo que te dê respostas ou que no mínimo faça você falar assim, eu preciso discutir sobre isso e buscar uma ação, algo que faça modificar esse cenário negativo. Né? Então eu também posso elaborar. Então isso é fato, quem sabe, né, da área de pesquisa, quando a gente busca informações, a gente também às vezes está pensando, né, buscando indicadores indiretos para algumas questões. Então na área da pesquisa isso é muito comum. E vocês podem fazer isso dentro do ambiente de vocês, quando vocês começam a enxergar algo que levante esse interesse em poder melhorar ou ajudar. E quando a gente fala de indicadores de saúde, a gente tem alguns aqui para apontar para vocês, e que a gente já falou de alguns deles, que são, como por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, a esperança de vida, a taxa de doenças infecciosas, porcentagens de doenças cardiovasculares, porcentagens de obesos, de diabéticos, né, de gravidez na adolescência. Então esses são alguns indicadores que eles acabam demonstrando como está a saúde geral de uma população. Né? Dando um exemplo, quando eu falei de doenças infecciosas. Lembrem lá atrás, quando a gente falou em algumas mudanças, né, dessa nossa política de saúde, nessa trajetória ao longo dos anos,
que a gente teve um aparecimento naquela transição epidemiológica, uma diminuição das doenças infecciosas para o aumento de doenças crônicas, e ali começou a entender o que estava acontecendo dentro de um contexto, né? A gente tem uma exposição maior a riscos, a gente tem um aumento de medicamentos em alguns locais, então a gente conseguiu ter um entendimento daquilo. Mas aí hoje, por que eu fico preocupado com taxas de doenças infecciosas? Porque é algo epidemiológico, ele tem um fator muito grande numa disseminação, ele tem um custo que envolve uma questão emocional, social, né, perda de vidas, né, de pessoas que vão ficar sem trabalhar porque estão internadas, e se isso começa a acontecer, né, de uma maneira sistematizada ali, eu tenho que conseguir já pensar em ações. Então, tudo quando a gente olha para esses indicadores, né, tudo quando a gente tem aqui e para analisar, é porque a gente vai ter esse olhar crítico no sentido de propor uma ação, um olhar reflexivo do porquê que aquilo está acontecendo, como eu tenho que agir, quais são as esferas que eu tenho que pedir ajuda, né, acionar para que realmente faça com que esses problemas que modificam uma estrutura não só de saúde, mas também econômica de um país, emocional e social, não né, possam ser freados. Então, a importância dos indicadores vem em frente a isso, não só nesses indicadores de saúde que eu estou pontuando para vocês, mas como algo importante em alerta para quem trabalha com os indivíduos e quem quer comparar uma melhoria, né, através de uma ação. E os indicadores de saúde, eles são divididos em índices que a gente chama de índices de vida, né, e os indicadores que são os indicadores negativos. Os índices de vida, que são os indicadores positivos, os que são mais utilizados é a taxa de natalidade, de fecundidade e a esperança de vida ao nascer. Isso nos mostra alguns pontos que a gente já destacou um pouco. A importância de entender a expectativa de vida, por que melhorou. A importância da taxa de natalidade naquela região e de fecundidade. O que eu vou ter que me preocupar depois se isso vem baixando? Quais as políticas que eu tenho que acionar para que eu consiga minimizar alguns efeitos que eu possa considerar negativos se eu não conseguir modificar, né, num contexto social isso. Então, a gente trabalha com essas informações para que realmente as nossas ações vão de encontro com os objetivos, né, para solucionar dentro de uma informação que eu tenho. E os indicadores negativos, eles vão quantificar e descrever a ocorrência de agravos, de doenças, de morte, né? Então, quando a gente tem a mortalidade por infecção, a gente tem a mortalidade por causas desconhecidas, outros indicadores, né, a mortalidade por tipos de doença, mortalidades por doenças transmissíveis, enfim, a gente cria esses indicadores para organizar melhores as informações que a gente possa ter dentro da nossa região, da nossa população. E a troca dessas informações é extremamente importante, né? A troca de informação, a troca de experiência e a estruturação de novos saberes, de novos conhecimentos, de novas tecnologias, né? E o tempo todo, isso eu acho que vocês já perceberam dentro dessa história toda que a gente traçou. A gente teve momentos onde a gente, olhando de fora, né, olhando aqui falando, meu Deus, que pesado que está aquilo, né? E aí depois a gente vê, olha, ele melhorou. Então é o que a gente quer, daqui a um tempo a gente quer olhar para uma situação hoje e falar, nossa, parecia extremamente pesado, mas olha o quanto a gente melhorou. Então a gente tem que continuar melhorando, a gente tem que continuar buscando, a gente tem que continuar lutando para essas mudanças e essas melhorias. E para isso a gente tem que ter essa consciência de saber olhar, saber o que a gente procura, saber como a gente vai procurar aquilo, organizar essas informações, organizar esses dados, saber trabalhá-los e saber colocar em prática. O mais importante é pôr em prática. Mas para pôr em prática, a gente tem que organizar essas informações num planejamento, né? Bom, eu espero que a gente tenha organizado essas informações ao longo desses capítulos e que, além de fazer vocês entenderem o quanto é importante o papel de cada um de nós para que essas informações sejam recebidas corretamente
e que sejam realmente efetivas na promoção de saúde, que sejam realmente efetivas na prevenção e, levando para um índice maior, na cura, no tratamento e na reabilitação, a gente vai ter que entender que mesmo assim a gente tem alguns desafios, né? E os desafios são dentro da saúde, mas também dentro da vigilância sanitária. E que ele vai modificar, ele vai se alterar se também tomarmos consciência de alguns pontos, né? Há alguns desafios importantes e que são citados dentro da vigilância em saúde, é a tomada de decisão com base nessas informações que a gente recebe, assim como a estruturação e a quantificação das equipes e a pesquisa e a produção de conhecimento. Ou seja, quando eu falei para vocês que eu tenho que saber olhar, eu tenho que saber buscar, eu tenho que saber pesquisar, eu tenho que saber olhar e buscar e entender o porquê que eu estou procurando aquilo, né? Eu quero entender que informação que chegou até mim e aí a partir daquele momento o que pode ter ocasionado algo que me causou estranheza. São informações que eu tinha antes, são comparativos que eu fiz, né? São dados que eu venho discutindo, já tinha um alerta dentro do setor que eu me encontro. Então, quando eu recebo todas essas informações, eu vou ter que saber que ação tomar, qual que é a atitude que eu vou tomar, né? O que eu tenho de recursos frente àquela atitude. Se ela é emergencial, necessária e não tenho o que fazer, eu preciso realmente agir daquela maneira, e se eu não tenho recursos, eu vou ter que buscar outras instâncias. Então, essa hierarquização, né, política, essa hierarquização dentro da estrutura de saúde, também é para isso, para eu também saber, a partir do momento que não é dentro do meu recurso e não está dentro da minha alçada, da minha capacitação técnica ou financeira, o que eu posso buscar, né? E outras ações, às vezes ações simples. Então, às vezes, com alguma informação que tem muito mais um conceito informativo, né, de levar para uma escola, levar para a campanha, de conscientizar indivíduos sobre algumas atitudes que ele tem que fazer, o exemplo do uso da máscara, lavar as mãos, né? Então, a gente tem isso no âmbito mais só informativo, mas por trás disso tem várias outras coisas envolvidas, né? E aí, a partir daí, eu tenho que saber, com as informações que eu tenho, como eu vou tratá-la e o que eu vou fazer de ação, mas eu tenho que ter uma equipe para estar junto, né? Se há algo novo, como que vai ser feito o tratamento dessa equipe, né? Com a Covid, por exemplo, os profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, foram chamados pelo Ministério da Saúde, pelos seus conselhos, para receber orientações, né, treinamentos frente a todo o cenário que esses profissionais poderiam vir lidar e ter características novas, né, e eles precisavam ter o mínimo de preparo para se estivessem inseridos nesses serviços de saúde para poder ajudar. Então, em situações assim, foi emergencial, e a equipe teve um tratamento. Quando eu já tenho algo que eu sei que eu tenho que ter o mínimo, então eu falei até para vocês as questões de educação continuada, né? O lavar das mãos corretamente é uma obrigatoriedade em todos os hospitais. Mas às vezes a gente tem uma rotina tão conturbada que entra num automático e às vezes de um detalhezinho que a gente erre uma vez e a gente internalize aquele erro e ele se mantenha no automático, eu estou fazendo algo errado sempre, e às vezes eu posso ensinar para uma segunda pessoa errado e isso se perpetua, né? Então a gente tem uma educação continuada no lavar das mãos, como sendo algo importante feito todo ano em todos os hospitais, por todos os profissionais da área da saúde. Então, gente, mas de novo, sim, até porque às vezes a técnica se aprimora, né? Então, às vezes eu poderia ter um jeito de lavar as mãos e daí depois eu vejo que esse jeito não é tão efetivo com base em informações, em pesquisas e dados que foram trabalhados e a gente tem uma atualização daquele processo, né? Então, o treinamento, a qualificação da equipe é muito importante e, claro, o tempo todo na busca de conhecimento, na busca de pesquisas para que a gente se aprimore, a gente melhore e difunda essas informações, ok? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!